Sejam bem-vindos. Em nome de Deus e de Jesus. Nossa casa segue sempre os temas do Evangelho de Jesus. Então, às vezes salteado, às vezes em sequência, conforme a necessidade. E o capítulo hoje é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. São temas que fazem parte de todo o Evangelho de Jesus das religiões. E cada religião tem também essa sequência de temas, só que com um enfoque de acordo com a própria religião. Dentro desse capítulo foi trabalhado ressurreição e reencarnação, do item 1 a 4 pela Vanessa. Foi trabalhado... Onde é que está a Vanessa? Tá lá. Foi trabalhado também ressurreição e reencarnação, item 5 a 9 pela Aide, segunda passada. E hoje eu trabalho esse tema, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade das existências. Então, família é um fato de milênios desde que existe o ser humano na Terra, Já foram se formando as famílias e elas são consideradas a célula principal da sociedade, começa na família. As primeiras educação, primeira orientação que se passa é na família, que se convive, se discute, é na família. Os momentos mais sagrados e críticos acontecem na família. Saindo da família, daí nós levamos todo esse comportamento, essa fundamentação para a sociedade, para o meio do trabalho nosso, assim, tu vai se desenvolvendo, vai crescendo, E no Espiritismo, a família é um grupo de espíritos afins. Segundo a doutrina espírita, é formado por espíritos afins, com pendências não é perfeito, os membros da família não são todos virtuosos, nem perfeitos, e a reencarnação une alguns espíritos afins para fazer parte daquela família. Pode ser espíritos que vêm para ensinar, dar exemplos, ajudar outros para serem ajudados na família. Nem sempre é o pai e a mãe, esse espírito que vem para ajudar. Às vezes um pai ou uma mãe problemática que forma o casal, nasce um filho, um dos filhos ou um filho que tem uma índole moral e uma moral elevada, já construído em vidas passadas dele, que ele traz muitos ensinamentos para esses pais. E qual que é o pai ou a mãe que não se sensibiliza quando um filho lhe dá um conselho, lhe dá um puxão na orelha, E não é assim, daí eles dão a versão dele. E os pais, ou a mãe, ou o pai, ele escuta e fica pensando de onde que ele tirou essa sabedoria para me falar isso aí. Ele tem razão. Então, às vezes, um filho, ele que vem para ser aquele elo de ligação afetiva numa família complicada.
né? Então ele sempre, antigamente dizia assim, não sei, todos os filhos são isso, são aquilo, mas aquele filho, ele sempre tem uma boa palavra, ele sempre reúne os irmãos que brigam, apazigua, ele tem um comportamento diferente nas famílias que têm mais filhos, né? Porque hoje são muito limitados essa questão de filho. Mas sempre a família é um núcleo muito abençoado. Ali vai acontecer o quê? Muito aprendizado e muita reparação e muita evolução. Aprende, corrige-se e evolui na família. Então, dizer assim, quando desencarna, nunca mais, nunca mais. Não é muito tempo, nunca mais. Quando morre, ou nós usamos o termo desencarna, que a doutrina espírita usa o termo desencarnar, quer dizer, sair da carne, não morrer, porque ninguém morre, só deixa a carne, né? E o espírito fica vivo. Então, assim, essa família, ela é como um laboratório de experiências, de educação moral, de refazimento de erros do passado, porque nasce o bebezinho e daí ele já vai mostrando as garrinhas dele, que a gente fala, né? Ele vai crescendo e ele vai mostrando as garrinhas dele, a tendência dele. Daí a gente diz, mas olha, quem será esse filho? Quem será? Da onde que surgiu esse comportamentozinho nele? Então, tem um menino de 10 anos que falou para mim que ele tem uma irmãzinha que está agora na fase do engatinhamento, está engatinhando. Então, daí ele falou para mim que ela dá murro nele, e quando ele diz, pai, olha o que fulano está fazendo, diz que ela fica bem paradinha e deita a cabecinha no ombro dele e alisa ele, para ver como que é, da onde que ela já tem essa tendência de socar o irmão e depois alisar para o que diz, não, eu amo ele. Então, assim, eles mostram essas garrinhas. E é no laboratório do lar, na transformação, transformando o lar em um laboratório, nós transformamos o lar em um laboratório diário de experiências, de aprendizado, de cuidados, né, de preocupação. Então, ninguém nasce em uma família errada. Às vezes, filhos rebeldes assim, eu não pedi para nascer. Por que eu fui nascer nessa família? São perguntas que latente nele ele sabe. Nós sempre sabemos quem somos nós. Então, ele é planejado, o núcleo familiar é planejado no mundo espiritual. Porque nós aqui, humanos, não mandamos nada. Não decidimos nada. Algumas coisas, sim, está no nosso alcance. Mas quem decide é o mundo espiritual. Deus, Jesus, com as suas equipes de trabalhadores do bem, né? Que algumas igrejas chamam de santos, nós chamamos de benfeitores espirituais. Então também tem uma hierarquia no mundo espiritual, os espíritos encarregados das reencarnações. Então eles reúnem os espíritos que devem reencarnar e fazem reuniões preparatórias, e daí surge lá um espírito que vai se unir com o outro lá na Terra e vai formar o casal.
Ele pode ser um lá, não sei de onde, outro lado do mundo. Se for para ser, vai acontecer de aparecerem no mesmo lugar e se conhecer. E hoje nem precisa ser no mesmo lugar, né? Hoje não precisa, como é que é, essas ferramentas aí da internet, né? Ah, por ali mesmo, daí assim, diz o cara assim, mas você era mais bonito na foto? Ou se não diz assim, não, tu é mais bonito ainda tu é mais linda do que aparece na foto. Quer dizer, se conheceram assim, à distância. Mas se é para formar o casal, vai acontecer. E daí, formando o casal, vai vir os filhos. E esses espíritos que estão designados pela espiritualidade para ser os filhos desse casal, não é o casal que decide. Ele decide ter o filho biológico, carnal, mas o espírito não é ele que decide. Por isso se diz, não sei quem eu estou criando, né? E tu cria para o mundo e não para você. E esse planejamento ele é feito com base na afinidade dos espíritos. Qual é a finalidade? Pode ser espiritual, só espiritual. São espíritos que já vinham de outras vivências em família, vão reencarnar agora como filhos daquele casal, ou aquele casal vai formar, dois espíritos, né, que vão formar um casal para formar a família. Vão se unir para formar a família. Então, pode ser uma finalidade espiritual, como pode ser uma necessidade de expiação e provas, que seria a família corporal. Família corporal. Então, nasce numa situação difícil, os pais têm uma vida difícil, os pais são complicados, o filho tem que conviver dentro daquilo ali, daquele ambiente, né, em que os pais são complicados e brigam, não se acertam, e os filhos ficam como joguete ali. Tem muitas famílias complicadas nesse sentido aí. Principalmente se a família não busca se espiritualizar. Não importa qual é a religião. Porque a Casa Espírita aqui está aberta para todas as religiões. Mas quem quer seguir a doutrina e está afim, vamos estudar a doutrina para conhecer, para poder dar o suporte espiritual para aqueles que aqui vêm. Então, assim, ela traz para nós orientações seguras de como se processa a formação dessas famílias. Como é que se forma essas criaturas que nascem? Quem são os espíritos que vêm para nascer nessa família? Então, as necessidades de reparação é grande. A necessidade de reparação é grande, porque quem nasce aqui no planeta Terra é sempre espíritos devedores, espíritos errantes, porque espíritos perfeitos já não pertencem ao planeta Terra, que é o mundo de prova e expiação. Eles já pertencem a outras moradas de Deus. A casa do meu pai há muitas moradas, disse Jesus. Então, existem órgãos e regiões espirituais para esses espíritos melhores, benevolentes, perfeitos, que pode ser familiar nosso também, estão lá nesse mundo espiritual, de espíritos benevolentes, perfeitos. E familiares nossos podem estar lá nos mundos inferior à Terra, com mais sofrimento, mais provações. Então, a necessidade é fazer os ajustes necessários na família. Lá é que se faz os consertos. Pode ser reunião na família, reúne um grupo de espíritos por uniões afetivas
que são as famílias perfeitas, que se amam tanto, que nunca brigam, que colaboram, que é mil maravilhas. A gente conhece famílias assim, eu conheço. Então, eles se buscam mutuamente, se ajudam, colaboram, né? Se sacrificam, renunciam. E por isso eles reencarnam juntos. E voltam a se separar momentaneamente pela morte do corpo físico, mas se reúnem novamente no mundo espiritual e talvez numa próxima encarnação. É assim que o plano espiritual organiza e planeja. Porque a educação moral de uma família é uma escola. É uma escola. Escola para a educação moral da família. O pai corrige o filho, o pai chama a atenção da mãe, a mãe xinga o pai, porque o pai chama a atenção da mãe. E a mãe xinga o pai, né? É assim, os casamentos não são perfeitos, nenhum. Diz a doutrina, mais de 90% dos casamentos, das uniões conjugais são de expiação ou provas. Suportar-se. Porque no começo tudo belo, tudo perfeito, né? Meu amor e da cá, meu amor e uma amorzinha de lá. E depois, quando o convívio fica mais firme, mais amadurecido, começa a mostrar os defeitos, a gente começa a mostrar os defeitos, os jeitos, as manias, como foi criado na família que veio, tu vê assim como que vem vindo, né? Os laços vão ampliando, porque de um casal que forma família, dali quantas famílias são formadas quando esses filhos se casam, e daí vem os netos, nem nós temos 6 netos, né? 5 piá e uma menina. Vai ampliando, porque o amor da gente, dos filhos, amplia mais ainda lá nos netos. A gente, nossa, larga tudo e corre para socorrer, às vezes, um neto que está doente, se preocupa e liga toda hora, como é que está passando, se melhorou, não. É assim a nossa vida ali em casa. E daí, já vai as receitinhas, né? A gente é muito prendado, assim, para dar receita de remédio. E daí, assim a vida. Amplia os laços familiares, amplia. Começa em 2 e vai, né? Nós que lembrar assim da família da Irmandade do meu pai, eles eram 16. E da minha Irmandade, 14. Daí nós temos 3 filhos. E temos agora 6 netos. Mais ou menos equilibrado agora, né? Porque senão não dá conta de atender todas as necessidades, porque não é alimentar e criar, é atender todas as necessidades de educação, de formação, de princípios, né? Os princípios não é de um dia para o outro, é no dia a dia. E para quem utiliza o hábito de fazer oração em família, nós falamos Evangelho no Lar, é muito bom, é muito positivo, porque ele alimenta esse lado espiritual que nós precisamos. Nós não somos como os animais, que só temos um corpo físico para alimentar e viver. Nós somos o espiritual também, e o espiritual tem que ser alimentado através das práticas, boa convivência, bons pensamentos, boas conversas, conselhos, a prece, né, diária, a oração da noite, mais a oração da noite, que de manhã já sai atropelado, né, mas nós fazemos porque nós podemos fazer. Então, a família, ela é fortalecida pelos laços da reencarnação. Reencarnamos quantas vezes for necessário. Se eu me apressar e melhorar, eu vou reencarnar menos vezes.
Mas se eu for rebelde, um filho de Deus que não quer pegar o caminho correto, eu vou ter que voltar mais vezes para corrigir esse meu e melhorar essa minha conduta. Então, a importância da função educadora e regeneradora da família diante do processo de edificação moral do homem é grande, porque ali é que forma o núcleo, o alicerce, que depois vai se espalhar pela sociedade. E se for mal criado, ele vai incomodar lá na sociedade, onde ele estiver. Ele vai tentar complicar as coisas. Não pode ver uma coisa andando corretamente que ele já tem que botar o bedelho lá e complicar. Então ele vai prejudicar em vez de ajudar. Muitos de nós, muitas pessoas da família, no caso, ela contribui de uma forma abrangente, porque daí quando atinge a mocidade, a maioridade, ele já começa a se ocupar com outros afazeres na sociedade, no trabalho, e ele vai já colocar dele aquilo, a formação que ele tem. Não é formação escolar, formação educativa, moral que ele recebeu da família. Quais os princípios que ele tem? O que ele herdou dos pais? Daí a gente costuma dizer, porque meu pai dizia, meu pai ensinou, quase que diariamente, eu que lembro do meu, eu às vezes comento muito seguido lá em casa, meu pai, então sempre me refiro a alguma coisa que eu herdei de ensinamento dele, né? Então a gente se espelha nele e vai levando de geração para geração. Porque, por exemplo, hoje os netos vão dizer, meu avô, minha avó, aí meu pai, minha mãe, aí eles vão se espelhar, eles vão levar junto algum conceito para a vida deles. Eles vão formar o próprio, mas eles vão levar junto o conceito deles. Formar o próprio no sentido assim, se tu ensinou teu filho, tua filha, os afazeres domésticos e como cuidar da roupa e como atender o teu compromisso no trabalho, quando ele for formar a família dele, ele vai seguir aquilo ali que ele aprendeu. Então, assim, se tu ensina, não é porque tu tá brigando, não, tu tá sendo muito exigente, tu tá ensinando para a vida, porque não criamos filho para nós, para a vida. E se um dia eles estiverem numa situação sozinho ou sozinha, que tiver que se virar, vai saber se virar. Então é para a vida que nós criamos, para ele não sofrer na mão dos estranhos, não sofrer na mão dos outros. Então que leve agora a coisa bem rédea mais curta em casa, aprenda a fazer as coisas corretas, para depois não sofrer. Então, Joana de Ângeles, no livro SOS Família, até tinha dado para aquele grupo de estudo, uma delas pegou esse livro para ler e apresentar. É muito bom, mas é bem difícil. A linguagem da mentora Joana de Ângeles é muito difícil, muito requintada, muito científica, mas ela fala. É um grupo de espírito normalmente necessitado. A família é um grupo de espíritos necessitados de ajustamento, corrigir algumas coisas, em compromissos inadiáveis. É para ontem. Tem que corrigir. E de novo falando, e no outro dia falando, mas tem que corrigir. Para reparação. Na contingência desta encarnação, enquanto estamos encarnados. Assim nos reunimos na família no mesmo ambiente, através desses laços estreitos, favorecido pela reencarnação.
Agora, se tu perguntar assim, me perguntei assim, a gente como irmão sabia da função de cada irmão, dos meus 14 irmãos? Nem hoje não sei. Só sei que todos se criaram e foram se virando na vida, né? Porque tem situações dolorosas às vezes na família. Essa ali foi uma. A minha mãe, quando eu nasci, morreu de parto, nascimento, e ficou só 10 filhos. O mais velho é 15 anos. Tu já pensou, tu cria 9 irmão? Os mais velhos cuidavam dos mais novos. Todos se criaram, como diziam os antigos, ninguém se perdeu. Todos se criaram, ninguém se perdeu. Quer dizer, criaram a família deles baseado naquele alicerce que vinha, que eles trouxeram, e da índole de outras encarnações deles, porque, na verdade, a gente sempre sabe quem a gente foi. E, então, situações difíceis de famílias que morreu o pai, ou morreu a mãe, o pai, ficaram os irmãos órfãos, uma porção de irmãos, né? E várias situações de dificuldades, assim, que muitas famílias passam, além do compromisso educativo. Não é assim que eu também não quer se corrigir, não se corrija, nós temos que sempre insistir para corrigir as más pendores dos filhos. Porque a família vive debaixo do mesmo teto, tem oportunidade o tempo todo para corrigir os maus pendores, para dar conselhos, para discutir, para dialogar, tem que dialogar, mas daí hoje não existe muito esse diálogo na família e se perde esses valores de dar, de passar para eles os princípios. Porque às vezes a mãe é mais viciada no celular do que os filhos, desatenta. Estão necessitando das coisas, de falar, de contar, não tem ambiente. Então você vê assim, nós, no dia de hoje, talvez estejamos falhando nos compromissos familiares por conta dessa tal de modernidade. Somos espíritos imortais, nós somos criados por Deus. E seremos eternos. Nunca vai parar a nossa evolução. Reencarnamos e desencarnamos. Reencarnamos novamente como um bebezinho, noutra situação, noutra família, noutro lugar, às vezes no mesmo, às vezes na mesma família, por conta do planejamento espiritual, a necessidade de. E quanto isso, nós trazemos em cada encarnação bagagens diferentes de experiências vividas em outras existências. Mas por que eu sou assim? Muitas vezes já não se perguntaram? Que você não aceita às vezes umas manias, uns jeitos, trejeitos teu, mas de novo, mas por que eu sou assim? Ou por que sempre acontece comigo isso? Porque está na tua trajetória. Você se esforça, sim? Então, isso basta. Tu está se esforçando. Está dando o melhor de si? Sim. Então, isso basta. Então, essas pessoas podem ser instáveis, como ter estabilidade. Daí, instável, aquele familiar, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser os filhos, porque agora é uma família. Que tem um ou outro que não tem estabilidade, não tem um pensamento firme, não tem uma atitude correta, muito desmiolado, e os outros então têm que auxiliar.
Então, o compromisso não é a união pelos laços da carne. Esse é um compromisso, mas ele vai mais além, que é a união espiritual. Quais as competências que meus filhos têm? Eles já nascem com certas competências, habilidades para fazer determinadas tarefinhas e trejeitos, né, de fazer determinadas coisas. Eu disse, eu não levo jeito. Não adianta, não levo jeito. Ou disse, isso aí eu tenho facilidade, deixa para mim que eu faço. Então é assim na família. Uns filhos mais, outros menos, mas vai. Então o Evangelho capítulo 4, ele traz para nós essa compreensão que o reencarnante veste a roupagem da inocência. O bebezinho acalentado no colo. Às vezes eu comentava com a ele, dava risada de um desafeto bem grave que eu tive, que agora está desencarnado, e eu disse, que tal? Ele disse, eu vou trazer como filho aquele desafeto e embalar no meu colo, amorzinho, queridinho da mamãe, porque no planejamento familiar, os desafetos também, que já eram da família, voltam para a família para corrigir essas antipatias, essa rejeição. Madrasta, por exemplo, né, que é um exemplo que eu estou dando. Volta, às vezes, para corrigir esse desafeto, essa rejeição um com o outro. Então, tomar cuidado para conviver o melhor possível para não vir junto de novo. Assim, eu não quero nem saber de vir junto. Eu não quero mais. Hoje está comentando assim que a filha minha dizendo que a amiga dela disse assim, eu não quero mais saber de casar nas próximas encarnações. Porque eu já estou sofrendo que chega nessa encarnação com esse marido aí. E daí é muito difícil. Mas tem que suportar. É o melhor que Deus achou para ela. Poder corrigir algumas coisas pendentes. Às vezes é um inimigo do passado, é um desafeto do passado, que vem para ser o cônjuge. E agora, José? Aguenta? Eu estou aguentando e o Valentim também, já quase 50 anos, né, Valentim? Ele também, quase 50 anos. Então, vamos adiante, não vamos fugir da raia. Mas um dia está melhor e outro dia está pior. E daí outro dia está melhor de novo, daí tu vai compensando, né? E vai levando, e vai levando. E é bem assim. E os filhos, eles não têm que sofrer as consequências. Porque as uniões não são perfeitas. Geralmente são espíritos que se amam e colaboram de outras existências. É raro. Eu conheci alguns. Que eu não sei de onde tinha tanto amor aquele casal de tios meus. E nunca uma rusga, nunca na vida. E sempre uma amizade muito grande. Mas é raro. Geralmente tem as rusgas. Então esse reencarnante bonitinho, queridinho, ele traz uma roupagem de inocência, né? Mas ele vai se expressando. Esse novo indivíduo vai crescendo e vai se expressando, ó. Ele vai se expressando. A roupagem é frágil e permite ao indivíduo aflorar ideias inatas, tendências inatas, defeitos inatos e virtudes inatas. Ele vai crescendo e vai mostrando já. Ou ele é briguento, resmungão, do contra, destrói tudo. Tem criança que tem que estar corrigindo o tempo todo, né? Não se dá com os irmãos, briga com os irmãos. E outros são bem dóceis. Então, a matriz geradora desse espírito que agora reencarnou foi construída por quem?
Pelo plano espiritual? Não. Por nós nas vidas passadas. O que hoje eu estou construindo no meu corpo perispiritual, que é um corpo entre o espírito e o corpo físico, ele permanece após a morte, é aquele que aparece, que nós vemos, que ele fala às vezes com nós, que ele aparece lá em casa, e eu vejo, né? Eu sinto, é aqueles lá, são os corpo espiritual de um determinado espírito. Ele tem impregnado nele todos os moldes da próxima existência nossa. Então, tipo assim, tu pega a receita de um bolo, tu quer fazer um prato lá, quer fazer um bolo, tu tem que pegar a receita daquele bolo para pôr ali os ingredientes e fazer o bolo. Tá ali. Ele não é o bolo, ele é a receita. Ele não é o bolo, ele é os ingredientes. E esse ingrediente é aquele que nós trazemos impregnado no perispírito. Aí o serzinho nasce e é o espírito reencarnante, que nós chamamos, enquanto está no corpo, de alma. Então, cabe aos pais, entre aspas, porque às vezes os pais pode ser um deles o problema que tem que ser corrigido na família e os filhos vão nascer para ajudar a corrigir na família, né? Vão observando esse serzinho com os olhos amorosos, mas saber se esse serzinho que eu estou observando com os olhos amorosos não foi um desafeto meu no passado, que eu odiava, rejeitava, brigava, e agora ele veio ali, ó. Ainda bem que eles mandam só um para corrigir. Espero que quando nasce mais do que um filho, daí para poder fazer a corrigenda, né? Então, o lar é um conjunto de pessoas da mesma família, vivendo sob o mesmo teto. O indivíduo nasce, cresce e se educa ali, no lar. Mas às vezes, se não tomar cuidado, ele sai do caminho. Ele sai do caminho. No lar, nós desenvolvemos a tolerância, a paciência, a compreensão, o entendimento, o perdão, o trabalho, a bondade, a gratidão e muitas outras virtudes. E podemos nos desenvolver no cadinho do lar. Tudo isso nós desenvolvemos. Se acerta logo com o teu irmão. Você não devia ter feito isso para ele. Vai lá e pede desculpa para ele. Ele vai lá e pede desculpa para o irmão. Se não vou fazer mais, daí faz de novo. Mas vai pedir. Mas como é rico quando uma família tem mais do que um filho. Porque aumenta essa experiência de poder. Mas se ele não tem, quem sabe ele vai ter mais netos. 2, 3, 4 netos, daí também ele pode ampliar essa possibilidade de dar essa assistência que precisa. Diz do livro Leis do Amor, do benfeitor Emmanuel, eu não conheço o livro, só está escrito aqui, que devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade. Sempre, principalmente a mãe que fica mais ligada com os filhos, com a família, com os compromissos domésticos, ela tem que sempre desenvolver a tolerância, a compreensão, o amor, o devotamento, assim, ele me dá trabalho, mas ele é tão querido, né? Daí tu diz assim, tu tolera, me dá trabalho, mas eu amo ele, aquele filho, aquela filha, né?
o bom ânimo, não perder o ânimo, a humildade, a renúncia. Isso é aprender a vencer as lutas domésticas. Nós temos que tirar de letra. Pai e mãe têm que tirar de letra. Nunca desistir. O ambiente doméstico é onde se encontram as almas sob variados motivos. Qual é os motivos que se encontram as almas no ambiente doméstico? Resgate, afeição, desafeto, missão ou finalidade de estreitar os laços. Se unir cada vez mais, uma família bem unida, bem comprometida com a vida, com o lado espiritual, né, um com o outro. E qual é o compromisso dos pais nesse ambiente de convivência contínua, diária, de interdependência, de condição? Aprendemos a estreitar, a entrelaçar através da convivência, aprendendo a nos amar. Daí tu pensa assim, vamos supor que é o casal, né? Daí que ali tem mais atrito no casal do que nos filhos. Daí um dia tu pensa coisas assim que não devia pensar. E daí, dali um momento, ou alguns momentos, ou no outro dia, tu já pensa assim, nas virtudes que ele tem, o que ela tem, e que tu não vale a pena você levar a ferro e fogo numa situação que tu vê que tu também tem defeitos, tu também não é fácil, e tu vê o lado positivo de virtudes que ele tem, mas ele tinha antigamente, né, nessas condições que eu coloquei antes, a mulher dizia assim, muitas vezes eu tinha vontade de dar veneno para ele e preparava o veneno. E daí, contado por ela, agora ela está desencarnada. Mas daí eu já pensava, mas ele é um homem tão bom, e desistia. Tu vê como é que nós somos influenciados também, claro, a nossa tendência maléfica, influenciada por os obsessores, que dizem, põe veneno na comida dele. É o que ela escutava, de certo? E daí ela já pensava do outro lado, mas ele é um homem tão bom, e desistia. Então, para ver assim, somos assistidos pelo nosso anjo da guarda. Nesses momentos críticos em que a gente pensa ruim, a gente é assistido. Ele já intui para nós um outro pensamento. Mas analisa bem. Se tu se separar, como que vai ser a tua vida? Tu vai conduzir tudo igualzinho que você estivesse com ele? E as coisas que ele faz que tu não pode fazer? E as coisas que ela faz que tu não sabe fazer? Às vezes não sabe. Então, melhor então continuar, vamos continuar, e vai chegando aos 40, e vai chegando aos 50, e vai indo, né? Os anos vão passando, e os laços afetivos ou não vão permanecer. A referência é pai e mãe, não esquecer. Como é que vão ficar esses filhos? A referência é pai e mãe, aguenta o tranco. Foi o melhor que a espiritualidade arrumou para você, o teu companheiro, a tua companheira. Tem de pior, tem que lembrar assim, tem de pior. Né? Então, busca na espiritualidade, através da prece, essa tolerância, essa paciência, essa humildade que precisamos.
Então, essa criança que o lar recebe, às vezes é um companheiro do pretérito, lá de vida passada. Era um companheiro, vamos supor, de trabalho, já era um irmão, ou já era um cônjuge. E agora ele vem em situação diferente na família. E aquela antipatia que nós cultivamos com as pessoas, eles podem vir como um filho. E por isso existe a questão de um filho ou uma filha rejeitar a mãe, ou rejeitar o pai, ou o pai rejeitar um filho. Atropela o filho, não aceita aquele filho. Pode acontecer nas melhores famílias. Então, essa criança pode ter um companheiro do pretérito que bate a porta do nosso coração para ser nosso filho. No mundo espiritual são apresentados aqui o casal, esses espíritos vão ser vossos filhos. Aceito com eles como filhos, eles como pais. A espiritualidade não põe venda. Ela esclarece, ela apresenta, para ver se aceita. Esse espírito para corrigir, vim como teu filho para você corrigir, você aceita? Daí às vezes o pai e a mãe aceitam. Que possamos então diminuir as sombras da penúria da nossa ignorância. Porque essa penúria, essa sombra, é por falta de conhecimento. Nós não compreender os desígnios de Deus. Busquemos a força na prece, sempre, e que possamos prosseguir nossa jornada de aprendizado, porque nós estamos aprendendo. Cada dia da nossa existência, estamos aprendendo. E vocês acham que eu aprendi muito? Eu aprendi muito pouco. Eu recém fiz 79 anos semana passada. E eu achei assim que eu estou começando a aprender agora. Queria assim mais outro tanto. Mas daí tudo bem, Deus que sabe, né? Vamos levando até que dá. Então, assim, cada dia nós temos a nossa fatia de esforço. Vamos nos esforçar. E sempre a prece é o antídoto contra as maus pendores nossos. Que Deus nos ampare. Que assim seja.